Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos, que Deus abençoe de maneira gloriosa. Queridos, eu quero aqui te mostrar algo na palavra de Deus, algo assustador, que talvez alguém nunca te mostrou ao longo de toda a sua história. Por isso, eu começo com uma pergunta. Você que me ouve agora em algum lugar, ou que vou ver essa mensagem no outro momento, a sua liderança será que está sendo instrumento de Deus na sua vida? Ou está sendo obstáculo para você? E para onde eles estão te levando? Por isso peço que você pegue a sua Bíblia, que você acompanhe. E você vai ver que infelizmente tem muitos que estão sendo obstáculo, como diz aqui, e não instrumento de Deus. E para onde está indo? E para onde está conduzindo tantas pessoas? 1 Coríntios capítulo 9, versos de número 12, diz assim: se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Olhe para mim. O apóstolo do Gentil, nesses dias aqui, ele pregava para a igreja em Coríntios, exortava, ensinava ou instruía, como você bem preferir. E a forma como ele instruía a igreja, ele era confrontado pela forma qual ele pregava. E quando ele era confrontado, ele estava expondo para a igreja qual era o direito que ele tinha mediante o que ele estava pregando. Mas embora ele tinha esse direito, ele não estava usando do mesmo. E por que ele não estava usando o direito que ele tinha? Para não dar um nome a falar. Porque ele abriu mão do direito dele aqui no versos 12, do capítulo 9 de 1 Coríntios. Não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Ele tinha o direito de exigir que as pessoas lhe ajudassem. Ele tinha o direito de pedir usando a palavra de Deus, ele tinha o direito de fazer o que ele bem entendesse, mas embora ele tinha esse direito, ele diz: não usei desse direito para eu não ser obstáculo ao Evangelho de Cristo. Veja que ele abriu mão do direito dele, porque se ele usasse esse direito dele, ele ia dar um nome a falar. Se ele usasse esse direito, ele estaria escandalizando o Evangelho. Se ele usasse esse direito, ele ia ser visto como um mau exemplo. Se ele usasse esse direito, as pessoas iam lhe ver como maus olhos. Ele tinha o direito, mas embora ele tinha esse direito, ele abriu mão do direito que tinha para não escandalizar o Evangelho de Cristo, para não ser obstáculo na vida das pessoas, mas para ser instrumento de Cristo na vida das pessoas. Por isso que eu perguntei: a sua liderança, ele está sendo instrumento de Cristo na sua vida? Ou está sendo obstáculo para você, obstáculo para a sua própria salvação? Porque tem muitos aí que estão usando o direito que tem. Muitos usam a Bíblia para pedir, por isso há tantos escândalos. Outros se envolvem com política, outros aceitam tudo dentro da igreja, sendo obstáculo e acham que estão sendo instrumento. E embora nós temos esse direito, não podemos usar o mesmo, porque se nós usamos, nós pregadores, se usamos o direito que temos, a gente vai estar sendo obstáculo na vida das pessoas e não instrumento do Espírito Santo. Por isso, reforça a pergunta que fiz: a sua liderança está sendo instrumento do Espírito Santo na sua vida ou está sendo obstáculo na sua salvação? Porque se há alguém que escandaliza o Evangelho, que usa a Bíblia para tirar, como faz o Universal, o Mundial, a Assembleia, Plenitude, a Graça e tantas outras, está sendo obstáculo. Não está sendo instrumento do Espírito Santo coisa nenhuma. Esse direito nós temos, mas se usarmos desse direito, viu, senhores pregadores? Se usarmos desse direito, vamos estar sendo obstáculo na vida das ovelhas, na salvação delas, e não o instrumento de Deus da vida dela. Eu pergunto para aqueles que estão sendo obstáculos, usando a Bíblia para tirar: vocês estão prontos para prestar conta de cada uma do grande dia? Porque está nas costas dos senhores. O apóstolo Paulo abriu mão desse direito para não dar o nome a falar.
para não ser motivo de escândalo, de chacota, para não dar mau exemplo, para não escandalizar o nome de Cristo. E é o que muitos hoje em dia estão fazendo, dando nome a falar, usando o direito que você tem. Mas Paulo abriu mão de todo o direito dele aqui no versículo 12, deixando o direito dele de lado e vivendo o direito de Deus. E você que é ovelha, se você congrega em alguma igreja que o pastor pede, sai fora. Ele não tem que pedir coisa, seja o pastor, o apóstolo, o padre, o bispo. Se ele usa a Bíblia para pedir, sai da igreja. Na graça, pede, sai da graça. A mundial, pede, sai da mundial. Se a universal, pede, sai da universal. Se a plenitude, pede, sai da plenitude. Independente se a assembleia, pede, sai da assembleia. Porque está dando nome a falar, está escandalizando. E se está escandalizando, significa que esse pregador está vivendo o direito deles e não o direito de Deus. Prefere escandalizar o nome de Jesus Cristo, dar o nome a falar, de que abrir mão do direito que eles têm. Eu prefiro abrir mão do meu direito e viver o direito de Deus, do que deixar o direito de Deus de lado e viver o meu. E te mostro porque aqui a seguir na palavra de Deus. Olha o versos 15, o que está escrito. Diz assim: eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas. Ele abriu mão totalmente todo o direito que tinha. E não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Veja, ele abriu mão de todo o direito que tinha para não perder a salvação lá na frente. Ele abriu mão de todo o direito que o Evangelho lhes dava para que essa glória não fosse tirada dele. O que o Espírito Santo está nos ensinando aqui, eu te falei que era aterrorizante. Que aqueles que estão usando o direito que eles têm, a glória deles está sendo tirada. E é a Bíblia que afirma isso aqui. Quem está usando o direito que você tem, a glória está sendo tirada de você, ou seja, a salvação está sendo tirada. Mas aquele que abre mão do seu direito, essa glória de você, ninguém poderá tirá-lo. Ou seja, a sua salvação é garantida no último dia. Mas para que a salvação de alguém seja garantida, para que essa glória não te seja tirada por ninguém, é preciso abrir mão do direito que você tem. A gente abre mão do direito que o Evangelho nos dá para viver o direito de Deus. E assim essa glória não será tirada por ninguém. Mas quem abre mão, aliás, quem vive o direito que tem, está abrindo mão da sua própria glória lá na frente, que é a salvação. E é o que o Espírito Santo está falando aqui no 15. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Ou seja, o apóstolo gentil está dizendo, eu prefiro morrer de que essa glória seja tirada de mim. Ou seja, eu abri mão do meu direito para que ninguém me tire esta glória, para eu garantir minha salvação. Abri mão do direito que ele tem, está dizendo, eu prefiro morrer de que ter essa glória tirada. Ou seja, abri mão do meu direito para eu garantir minha salvação lá na frente. Abri mão do meu direito para que essa glória não me seja tirada. Agora, se eu vivo o direito, embora o Evangelho me dá, se eu vivo esse direito, eu vou estar abrindo mão da minha glória será tirada de mim, minha salvação lá na frente. Por isso, o teu pregador, se a tua liderança, se o pastor, o apóstolo, o bispo, o padre, não importa. Se ele está vivendo o direito deles, escandalizando, envolvido com política, pedindo, usando a Bíblia para pedir, sai fora. Porque ele está abrindo mão da própria salvação dele. A glória dele está sendo tirada e a sua também. O apóstolo gentil falou, prefiro morrer de que abrir mão do meu direito. Eu prefiro morrer de que me ser tirada essa glória. Eu estou abrindo mão do meu direito e garantindo a minha glória, do que viver o meu direito e perder essa glória lá na frente. Muitas pessoas estão vivendo como bem quer. A irmã acha que tem o direito de vestir curto. O irmão acha que tem o direito de pedir dinheiro. Outro acha que tem o direito de vestir a calça pirulito, todo vaidoso em cima do altar. É vaidade no altar, dentro da igreja. Qualquer um prega, qualquer um canta de todo jeito. Anda de todo jeito, um mente, outro engana, outro vive em maus companhia. É um direito que cada um tem. Mas quem está vivendo o seu direito propriamente, você está abrindo mão da sua glória lá na frente. Enquanto o apóstolo gentil está dizendo, eu prefiro morrer de que me ser tirado dessa glória. Ou seja, eu estou abrindo mão de todo o direito que tem para eu garantir essa glória, a minha salvação. Agora, se eu viver o meu direito, essa glória será tirada de mim. E aí eu lhe pergunto, será que não tem muita gente dentro da igreja, perdendo a salvação e achando que está salvo?
Eu te falei que era aterrorizante. Porque tem muita gente da igreja vivendo de todo jeito, achando que está salvo e não está. Salvação é para aqueles que abrem mão do seu direito. Se você abrir mão do seu direito, essa glória não te será tirada por ninguém. Mas se você está vivendo o seu direito, a sua glória será tirada, que é a salvação. E a palavra que afirma aqui. Então, ninguém se engane em usar a Bíblia para pedir, usar a Bíblia para enganar as pessoas, viver na vaidade, na dureza de coração, na mentira, no adultério, no meio de política, sujeira contaminando as pessoas. Isso é viver o seu direito. Quando você vive o seu direito, essa glória de você será tirada. Quando você abre mão do seu direito para viver o direito de Deus, essa glória será garantida na sua vida, que é a salvação lá na frente. O pregador que usa a Bíblia para tirar dinheiro, ele está perdido. Ele está perdido. Paulo abriu mão desse direito. Ele disse, eu prefiro morrer de que essa glória será tirada de mim. Ou seja, eu prefiro morrer e garantir a glória, que é a salvação, de que eu viver meu direito e abrir mão da minha glória, que é a minha salvação lá na frente. Muita gente abrindo mão da glória para viver o seu direito. Então, cuidado com o direito que você está vivendo. Aliás, eu aproveito e pergunto aqui. Qual o direito você está vivendo? O seu direito ou o direito de Deus? Porque se a gente viver o nosso direito, a gente vai escandalizar o Evangelho. Foi o que Paulo falou no verso de número 12. Ele foi muito claro. Quando ele disse aqui, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Ou seja, abriu mão do direito que ele tinha para não ser obstáculo para o Evangelho. Para não ser obstáculo na vida das pessoas. Para ser instrumento de Deus na vida das pessoas e não obstáculo na vida delas. Se a tua liderança está usando o direito que eles têm, ele está sendo um obstáculo na tua vida. Está sendo um obstáculo na tua salvação. E não um instrumento de Deus. Quem é de Macedo, Valdemiro, Agino Duque, Marco Feliciano, Malafaia, André Valadão, para fazer o que estão fazendo? Escandalizando o Evangelho, tirando R.R. Soares, tirando das pessoas, escandalizando, usando o direito deles, sendo obstáculo e acha que está sendo instrumento. Essa é a Bíblia que mostra, entre tantos outros por aí. Então, cuidado você que segue esse tipo de gente, eles estão abrindo mão da glória para viver o direito deles. E para onde eles estão indo? Estão te levando junto. Quadrangular, é um escândalo atrás do outro também. Assembleia, o líder da Assembleia. Cuidado. E as pessoas acham que isso aqui é uma palavra pastoral para que aqueles que vão vir se arrependam, se consertem e se dê conta de para onde estão indo. Enfim, verso de número 16 diz assim: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Esse mesmo Paulo disse também lá em 2 Coríntios 11:28, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Veja, o Espírito Santo aqui através de Paulo mostra preocupação com todas as igrejas. Exatamente por quê? Porque a maioria das igrejas elas têm abrido mão desta glória para viver o direito que elas acham que têm. E estão vivendo esse direito e dando nome a falar, sendo obstáculo no Evangelho, obstáculo na vida das pessoas, causando escândalo, dando mau exemplo, mau testemunho. E a gente não pode viver dessa forma. Temos que dar o bom exemplo e não o mau exemplo. Para essa glória estar garantida, nós temos que abrir mão do nosso direito e viver o direito de Deus. Não abrir mão do direito de Deus e viver o nosso direito, sendo obstáculo na vida das pessoas e não instrumento de Deus na vida delas. E ele deixa bem claro que abre mão do direito dele. Ele tinha o direito, mas se ele usasse o direito que ele tinha, ele estaria sendo obstáculo na salvação das pessoas e não instrumento de Deus na vida delas. Por isso, repito o que já perguntei. O que a sua liderança está sendo para você? Está sendo instrumento de Deus ou está sendo obstáculo na sua salvação? Se ele está usando o direito dele, dando nome a falar, escândalo, entre tantas outras coisas, ele está sendo obstáculo na sua vida e não instrumento de Deus. Olha o verso 17. Se o faço de livre vontade, tenho um galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é meu galardão? É que evangelizando proponha de graça o Evangelho, para não me valer do direito que ele me dá.
proponho de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá. O pregador que cobra para pregar, o levita que cobra para cantar. Você está sendo um obstáculo para o evangelho. Você está sendo um obstáculo na salvação das pessoas. Você que prega e você que canta. Se você cobra para pregar, se você cobra para cantar, se você usa a Bíblia para tirar das pessoas para pedir, você está com essas almas nas suas costas. Você vai ser cobrado por todas elas. Olha o que diz. Nesse caso, qual é meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Proponha de graça o evangelho, pregue de graça, não cobre, porque você recebeu de graça recebeste, de graça dai. A recompensa de quem prega, de quem canta, tem que vir de Deus e não das pessoas. Mas hoje em dia, se não for por meio do dinheiro, quem prega, a maioria não quer pregar, e quem canta não quer cantar, e diz que está fazendo para Deus. Verso 19: porque sendo livre de todos, fui-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número de pessoas. A fim de ganhar o maior número de pessoas. Ou seja, para que ele ganhasse pessoas para Cristo, ele abriu mão do direito dele. Muitos hoje estão escandalizando, dando um nome a falar, usando o nome de Deus em vão, usando o direito que eles acham que tem, matando alma, igrejas por aí cheias, mas matando as almas e acha que está salvando. O apóstolo Paulo aqui, ele fala que abre mão do direito que tinha para tentar ganhar o maior número de pessoas para Cristo, mas para ele ganhar pessoas para Cristo, ele abriu mão do direito dele. Hoje em dia tem muitos por aí que estão envolvidos com sujeira, dá um nome a falar, escandaliza, é uma coisa errada atrás da outra e diz que está ganhando alma. Tem coragem de abrir a boca e dizer que está ganhando alma. Por acaso, esses que escandalizam o evangelho, que dão um nome a falar, que está envolvido no meio de sujeira, vocês são melhor do que o apóstolo Paulo? Só porque vocês estão na televisão? Por causa da fama? Porque o diabo usa vocês para enganar tanta gente? O apóstolo Paulo, que ele é muito preciso, o Espírito de Deus através dele. Ele é muito objetivo no que ele fala aqui. Abriu mão do direito dele para ganhar o maior número possível de pessoas para Cristo. Mas para ele ganhar alma, ele teve que abrir mão do direito dele. Acha mesmo que vocês que não estão abrindo mão do direito de vocês acham que vocês estão ganhando alma mesmo só porque a igreja está cheia? Só porque tem milhões de seguidores em rede social? A Bíblia diz que vocês estão indo para o inferno levando as almas junto e não ganhando elas para Cristo. Vocês podem dizer e achar que está ganhando, mas a Bíblia diz que é para o inferno que vocês estão indo. É a Bíblia que afirma isso, não sou eu. No verso 19 do capítulo 9 de 1 Coríntios. Porque sendo livre de todos, firme escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. E lá em cima ele disse no verso 12 que ele abriu mão do direito dele. Por que ele abriu mão do direito dele? Para ganhar o maior número de pessoas para Cristo. Então, quem quer ganhar alma para Cristo de fato, tem que abrir mão do direito que tem. Se você não abrir mão do seu direito, você não está ganhando alma coisa nenhuma. Você está matando alma e o diabo te enganando, você achando que está ganhando. Quem quer ganhar alma de fato, tem que abrir mão do direito que tem. Se você não abrir mão do seu direito, se você está causando escândalo, usando o nome de Deus em vão, dando um mau exemplo, um mau testemunho, você está matando alma e o diabo te enganando. E você achando que está ganhando. Não, você está matando alma e não ganhando alma. Por isso essas almas que muitos estão enganando, escandalizando, estão nas costas de muitos dos senhores. Vai pagar a conta mais cedo ou mais tarde. A conta vai chegar, pode apostar. Se arrependam, viu? Antes que seja tarde demais. Olha o verso de número 22. Fiz-me fraco para com os fracos. Com o fim de ganhar os fracos, fiz-me de tudo para com todos. Com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Abre mão de todo o direito dele para ganhar o maior número de pessoas possível para Cristo, para tentar de alguma forma salvar alguns. Mas para ele ganhar pessoas para Cristo e para tentar salvar alguns, ele abre mão de todo o direito dele, como ele disse aqui no versos 15. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas. Abriu mão totalmente de todos os direitos que o evangelho lhe dava. Para não ser motivo de escândalo, para não ser obstáculo, para não dar um mau exemplo, para não dar um mau testemunho, mas para ser instrumento de Deus na vida das pessoas e não obstáculo no evangelho, obstáculo na salvação das pessoas.
Ele abriu mão de todo o direito dele para tentar salvar o maior número de pessoas possível. Mas para que ele tentasse salvar, ele teve que abrir mão do direito dele. Se você não abrir mão do seu direito, se você está dando nome a falar, se você que me ouve alguém que causa escândalo e não está nem aí, se você usa a Bíblia para tirar das pessoas, você está sendo um obstáculo na vida delas. Você está caminhando a perder sua salvação e levando as ovelhas junto e acha que está ganhando. Você não é melhor que Paulo. Eu falo aqui rasgadamente para quem quiser ver esses líderes famosos de televisão, causando escândalo. Vocês não são melhor que Paulo, eu não sou e nunca seremos. Então, se você quer ganhar alma de fato, que vocês não aprenderam ainda, abra mão do direito dos senhores. Se os senhores não abrem mão do direito que vocês têm, vocês estão perdendo as almas e acham que está ganhando. Está nas costas dos senhores e os senhores vão ter que prestar conta depois por cada uma delas. Nunca vai haver um ser humano na terra se tratando de pregador depois de Cristo, como o apóstolo Paulo. Nunca vai haver. Nenhum dos senhores deve ser comparado a Paulo. Nenhum de nós, jamais. Se não somos melhor que Paulo, temos que abrir mão do nosso direito como ele abriu. Do contrário, alguém dos senhores pode achar que está ganhando alma, mas não está. Está matando alma e acha que está ganhando. Está nas costas de cada um dos senhores. Por isso você, ovelha, que me ouve agora, se você congrega alguma igreja que dá o nome a falar, dá um mau exemplo, causa escândalo, envolvido com sujeira, tantas outras coisas que vemos aí, sai fora. Porque a Bíblia mostra claramente, eles estão caminhando a perder a salvação e você está indo junto. Sai fora antes que seja tarde demais. Como a própria palavra mostra aqui, Paulo abriu mão do direito dele. Se você não abrir mão do seu direito, você vai perder sua salvação. Ele falou, prefiro morrer. No final do versos 15, olha o que ele fala, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Ou seja, eu prefiro morrer de que eu perder minha salvação. Ele está deixando bem claro isso. Eu prefiro morrer de que essa glória seja tirada de mim. Ele abriu mão do direito dele para garantir a glória lá na frente. Abriu mão do direito dele para garantir a salvação. Mas se ele vivesse o direito dele, ele estaria abrindo mão dessa glória, estaria abrindo mão da salvação. Mas ele abriu mão do direito dele para que essa glória não fosse tirada dele por ninguém. Então, se nós abrimos mão do nosso direito, essa glória que a salvação será garantida lá na frente. Mas se a gente vive o nosso direito, essa glória não será tirada. Ou seja, vai perder a salvação lá na frente. Ele falou, eu prefiro morrer do que perder essa glória. Ou seja, eu abro mão de todo o meu direito, mas essa glória ninguém vai tirar de mim. O apóstolo Paulo falou isso aqui. Não foi um qualquer. Então quem somos nós para querer viver nosso direito como muitos estão vivendo? Olha o verso de número 23. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aquele para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como um descerindo golpe no ar, mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ele abre mão do direito dele exatamente para garantir a salvação lá na frente. Então, que adianta alguém pregar para meio mundo e lá na frente perder a própria salvação, ser desqualificado, como ele está dizendo aqui? Por isso ele abre mão do direito dele para ganhar o maior número de alma possível. Quem quer ganhar alma tem que abrir mão do seu direito. Se você está vivendo o seu direito, você pode achar que está ganhando alma. Na verdade, você está matando e o diabo te enganando, achando que você está ganhando alma. Quem quer ganhar alma tem que abrir mão do direito que tem. Mas se alguém está usando o seu direito, se valendo do seu direito, você está matando alma e acha que está ganhando. E aí eu finalizo deixando a pergunta no coração de todos agora. Você que congrega alguma igreja, independente da placa dela, qual direito você está vivendo, o seu ou o de Deus? Porque o nosso direito, como a Escritura mostra aqui, o Espírito Santo falou através de Paulo, quem está vivendo o seu direito está abrindo mão da glória da salvação lá na frente. Mas quem abre mão do seu direito hoje será coroado lá na frente, porque essa glória não pode ser tirada de você por ninguém. Ou seja, se hoje você abre mão do seu direito, lá na frente você é salvo em Cristo Jesus. Qual direito você está vivendo, o seu
ou de Deus? Pense nisso. Vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.